sim, alô, alô, tô chegando para mais uma história daquela enfermeira maravilhosa Paloma, que tem histórias fantásticas e incríveis. Nós vamos para mais uma da série da Paloma. Só que hoje ela vem narrar a história de uma amiga querida dela, que é uma outra enfermeira fantástica chamada Primavera. Então, da série da Paloma, hoje a história envolvendo a Primavera. Vocês vão amar essa história. Perfeito? Tudo pronto. É uma história que tem muita sobrenaturalidade. Na verdade, eu diria que são duas histórias em uma. E com muito mistério e sobrenaturalidade. No entanto, não vai te passar medo, ao contrário, sabe? Vai te encher de força, de luz e de coragem. Fica comigo para você ouvir a cada detalhe. Eu digo, são duas histórias em uma. Muito legal mesmo, não perca, do comecinho até o fim. Estamos aqui prontos e preparados. No entanto, antes de eu começar, quero agradecer demais. Olha, ela acabou de entrar, como virou assinante nossa, a Cristiana Soares. Não é Cristiane, é Ana mesmo. Cristiana Soares. Virou assinante agorinha. Ela é premium. Obrigado, Cris. Cristiana Soares, um beijo para você. Muito agradecido. Marlene Santos Lopes também acabou de entrar. E entrou como VIP, hein? Já era nossa assinante. E ela voltou a ser. E ela agora é VIP. Marlene, muito obrigado. Dani e Iro, esse casal maravilhoso, que há 4 dias é nosso assinante. Muito agradecido, Dani e Iro. Agradeço do coração. Agradeço também o Davi Pereira da Silva, que voltou a ser nosso assinante, faz 6 dias e agora é VIP. Ô Paulinho, você agradece com tanto amor as pessoas que entram e se tornam membro aí do canal. É importante que eu seja? Olha, eu vou dizer do fundo do coração. É muito importante. Você já pensou se todos os nossos integrantes aqui do canal fossem membros do canal? Que força teríamos? Inclusive, você sabe que a força do canal passa a ser tão grande que nós poderíamos perfeitamente abrir mão de qualquer intervenção comercial do YouTube, né? Há essa possibilidade. Então, pense nisso. Nos apoie, nos ajude. É uma honra muito grande, tá? Ô Paulinho, queria eu também ser membro. Como é que eu faço? Simples, abaixo do vídeo, todas as normas e instruções do próprio YouTube para que você seja membro aqui do canal. Seja bem-vinda e seja muito bem-vindo. Já vou para a história. Antes, quero lembrar que o telefone publicado ao lado do título, você já sabe. Aquele telefone é uma chave Pix, por onde você pode nos ajudar. E, além disso, ele é também o WhatsApp. E por ali você pode mandar a mensagem de texto ou a mensagem de voz, que a gente terá a honra de te atender. Perfeito assim? Inclusive com a enfermeira Primavera, eu tive que esclarecer, tirar uma dúvida, e aí eu fiz contato com ela pelo nosso WhatsApp, cujo número é 0 operadora 11 951 336677. Tirei uma dúvida com a enfermeira Primavera e ela esclareceu através do WhatsApp também. Você vê como é que é importante ter esse WhatsApp? E quero tranquilizar as pessoas que pedem oração para a senhora Dona Elza, lá de Brasília, que a Mariana, muito atenta, tem se incumbido de fazer essas entregas. Aqui a gente promete e cumpre e entrega, perfeito? É com muito carinho. Esse canal, ele nasceu para ser um prestador de serviço para vocês de uma forma geral. E assim a gente quer crescer e se fortalecer. Vamos a uma história fantástica? Mais uma fantástica? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque com a ajuda de Paloma e Primavera, a história já está no ar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou a enfermeira Paloma e, como lhe prometi,
Hoje eu venho lhe contar uma história sobrenatural e ao mesmo tempo tão linda, envolvendo uma colega de profissão. Essa colega sempre foi adorável, e digo isso a partir do seu nome diferente, que traz toda a magnitude da estação mais linda do ano. Primavera. Isso mesmo, o nome dela é Primavera. Então peço permissão a vocês, mas quem passa a narrar agora o que aconteceu com ela própria é justamente ela, com a palavra você, Primavera. Sabe, olha, Paulinho Boa Pessoa e ouvintes do canal, eu hoje consigo entender a razão daquela mudança radical na minha vida. Eu já trabalhava como enfermeira, já tinha um bom tempo, uns bons anos, pelo menos uns 8 anos, mas sempre num hospital público, aliás, dos maiores do Brasil. Esse hospital fica na Praça da República, em Rio de Janeiro, e é muito divulgado, muito conhecido, o famoso Souza Aguiar. Ele é um hospital municipal. Ali eu presenciei muita coisa, e algumas muito tristes, e outras igualmente alegres. Você sabe que vida em um hospital é mais ou menos assim. Obviamente que num balanço traz mais coisas tristes, porque é um hospital, mas também há acontecimentos extremamente felizes. O caso mais marcante que se deu comigo no Souza Aguiar foi um milagre que eu presenciei. Um verdadeiro milagre, portanto, muito sobrenatural. Chegou lá no Souza Aguiar uma mulher grávida de 6 meses. E essa mulher tinha sofrido um AVC, um derrame cerebral. Isso devido à pressão arterial, que subiu muito durante a gravidez. Isso acontece. Em algumas gravidez é comum acontecer essa alteração de pressão arterial. No caso dela, lamentavelmente, culminou num AVC. Houve um médico, inclusive, que considerou que essa senhora havia tido morte cerebral. E você sabe que morte cerebral é a morte propriamente dita, porque não tem mais volta. No entanto, olha como é que isso é importante. Sabiamente, a medicina, para declarar isso oficialmente, ela precisa passar pelo crivo de 3 doutores. Não basta que um diga. Não basta que um diga, olha, esse paciente entrou em morte cerebral. Não, isso não é o bastante. Mas 3 médicos precisam ser ouvidos sobre o mesmo paciente. E os outros 2 não consideraram ter havido morte cerebral na vida daquela paciente, embora ela estivesse a um tris de tal fatalidade. A ordem, portanto, era mantê-la viva até que a criança nascesse. E eu estava diretamente envolvida nesse caso. E, na época, o envolvimento foi muito maior, porque eu também estava no comecinho da gravidez do meu filho. Bem no princípio. Então aquilo me uniu demais àquela paciente. Ver aquela mãe naquele sofrimento, olha, Paulinho, me causava uma dor profunda e uma angústia, sabe? E isso fez com que eu me apegasse muito a ela. Eu sabia que o nome dela era Marília. E eu conversava muito com ela. Mesmo ela estando em coma, eu fazia coisas assim do tipo: Marília, eu estou aqui. Meu nome é Primavera. Eu vou pegar a sua mão e vou colocar a sua mão sobre a sua barriga, para que você sinta o seu filho mexendo e tão cheio de vida, tão cheio de energia. Ele quer, Marília, lhe transmitir também vida e energia. E com certeza você será a mãe dele por muitos anos. E de fato, eu fazia isso. Eu pegava a mão dela, fazia a mão dela tocar o seu ventre. E por incrível que pareça, nesses momentos eu via 2 lágrimas escorrerem dos cantos externos dos olhos de Marília. Ou seja, ela estava sentindo, ela estava vivendo tudo aquilo, sabe? E depois de eu ter repetido isso umas 3 vezes, aconteceu algo extraordinário.
muito, muito, muito diferente. Eu sonhei, foi um sonho. Prestem atenção nesse sonho. Eu sonhei com o nenê que eu estava esperando. Eu estava no comecinho de uma gravidez. E eu sonhei com o nenê que eu esperava. Foi um sonho muito significativo. Esse nenê que eu esperava, ele vinha no sonho, mesmo de dentro da minha barriga, ele me falava: mamãe, mamãe, fala para a Marília que ela não vai morrer e ela ainda terá muito tempo para brincar com a Beatriz. Gente, eu vou repetir. Mamãe, mamãe, fala para a Marília que ela não vai morrer e ela ainda terá muito tempo para brincar com a Beatriz. O sonho foi claro, e quando eu acordei por volta de 4h30 da manhã daquele dia, eu me levantei e às 6 horas da manhã, quando eu entrei no hospital, eu fui direto para a UTI conversar com a Marília. Obviamente que conversar do meu jeito, tá? Ela estava toda entubada, inconsciente, ela estava num coma chamado profundo. Mas eu fui conversar com ela e eu transmiti para ela exatamente aquele recado, tal qual eu o havia recebido. Nesse dia, ela deu um meio sorriso. Foi a reação da Marília. Ela deu um meio sorriso depois de ter me escutado. Isso, de fato, aconteceu. Ela conseguiu abrir um meio sorriso. E sinceramente, eu fiquei muito feliz mesmo. A essas alturas, ela já estava internada há mais de um mês. E o bebê, no ventre dela, já estava maduro e pronto para nascer. E para confirmar o meu sonho, nasceu uma menina que, apesar de ter nascido de 29 semanas de gestação, veio forte, veio saudável. E tal qual não foi a minha surpresa é pouco, tal qual não foi o meu espanto, quando o pai da menina anunciou no hospital qual seria o nome daquela garotinha. Beatriz. Beatriz. Nesse dia, eu senti um solavanco no meu coração. Mesmo sem ordem dos superiores, eu não tinha essa ordem, eu fiz por minha conta e risco. O que eu fiz? Gente, o nome dela confirmava o sonho que eu havia tido. Lembro que o meu nenê, no meu ventre, comunicou que ela teria uma filha chamada Beatriz? E sem que eu tivesse dito nada, o pai escolheu o nome da menina. Ou talvez já tivesse sido escolhido por ela e por ele. E o nome da garotinha, Beatriz. Então esse dia meu coração teve um solavanco. E mesmo sem ordem dos superiores, eu fiz por minha conta e risco. Eu pegava uma fralda de pano, eu passava na UTI neonatal, onde a Beatriz estava lá internada, e com a ajuda das enfermeiras do setor, que eram todas minhas amigas, passávamos aquela fraldinha de pano pelo cabelinho e pela pele da Bia. E quando sentimos que a fralda havia se impregnado com o cheiro da nenê, eu levava a fraldinha escondida e eu aproximava a fralda das narinas da Marília. E eu falava assim para ela: sinta, Marília, esse é o cheirinho da sua filha, da Bia, da Beatriz. Você precisa se recuperar, porque ela espera por você. Ela precisa de você, Marília. E nesses momentos, a Marília sempre abria aquele meio sorriso. E aquilo para mim era um indicativo de que ela estava se recuperando, de que ela estava me entendendo. Os médicos falavam e alguns já acreditavam numa volta dela, da Marília. Mas que quando ela voltasse, obviamente ela teria sequelas. Mas eu pensava completamente diferente deles. Eu tinha certeza de que se ela se recuperasse, ela iria se recuperar, ela ficaria bem com a filha. E assim se passaram mais 2 meses e 18 dias depois disso. Foi quando, do nada, eu não estava lá no hospital, tá? Quando do nada, eu lá não estava trabalhando naquele momento, mas eu vou narrar para vocês. Quando do nada, a Marília abriu os olhos e sinalizava que ela queria falar.
E para isso ela precisava ser estubada, porque ela estava entubada. Então ela precisava ser estubada, que o tubo fosse retirado. Foi o que a médica responsável pela UTI fez imediatamente naquele dia, diante dos pedidos dela. E num milagre fantástico, a Marília acordou sem sequelas. Na explicação da ciência, da medicina, seu organismo havia reagido e em seu cérebro o sangue encontrou novos caminhos para irrigar células neurais. Essa é a explicação científica. Mas eu sabia que havia muito mais mistérios naquilo. Mistérios muito mais profundos. O mais incrível foi que a Marília queria saber quem era a Primavera. Esse dia eu não estava trabalhando, conforme falei. Era aquela folga minha mais extensa. Eu tinha um momento em que eu folgava 48 horas. Então era a minha folga mais extensa. E ela queria saber quem era a Primavera. Naquele momento, como eu estava de folga, foi dito a ela que já no dia seguinte eu estaria de volta ao trabalho. E quando eu cheguei ao hospital, uma enfermeira amiga, ela veio ao meu encontro para me levar direto para a UTI, para que eu me encontrasse com a Marília. Eu até levei um susto na hora. Eu levei aquele susto porque eu achei que ela tivesse, eu achei que ela tivesse morrido. E eu, com os olhos arregalados, eu perguntei para essa enfermeira se ela estava nas últimas. O que estava acontecendo com ela? E a enfermeira disse, não, ao contrário. Ela está bem e quer te ver, quer muito te ver. Eu achei que a enfermeira estava enganada, que ela houvesse se enganado. Como assim? A Marília queria me ver? Eu agora fiquei pasmada. E quando eu entrei na UTI... Eu a vi conversando com a médica responsável como se ela não tivesse tido nada. Respeitei primeiro a conversa a uma certa distância e me aproximei depois. E aí, a Marília dirigiu a palavra a mim, meio que perguntando, meio que afirmando: Você é a Primavera, não é? Sim, Marília, sou eu. Sou eu a Primavera e que bom te ver assim, Marília. Eu que lhe agradeço por tudo, Primavera, disse ela. Eu que lhe agradeço por tudo, Primavera. E se você aceitar, eu quero que você seja a madrinha da minha filha, da Beatriz. Gente, eu fiquei paralisada, sem acreditar no que eu estava ouvindo. Afinal, essa mulher não me conhecia. Como assim? Eu ser a madrinha da sua filha? E agora pasmem vocês. Ela, durante todo o tempo em que esteve em coma, ela acompanhou tudo o que eu falei e fiz por ela. Embora eu mesmo não tivesse consciência do que realmente estivesse fazendo. Foi assim, sabe? Foi exatamente assim que eu acabei por me tornar madrinha da Bia, madrinha da Beatriz. No dia do batizado da minha filhada, a Marília comentou com o padre responsável pelo batismo: Padre, essa aqui é a Primavera, a moça de quem eu lhe falei, a que não me deixou desistir de viver, a que fez com que a minha filha segurasse a minha mão e me pedisse para eu ficar. Veja, esse detalhe eu não sabia. E aqui eu vou fazer um parênteses para explicar. Lembra que eu pegava a mão dela e colocava a mão dela sobre o ventre para que ela sentisse a bebezinha? Então ela estava explicando agora que, na verdade, a menininha, nessa hora, segurava na mão dela, pegava a mãozinha dela e pedia para a Marília ficar. Eu não sabia desse detalhe. O padre me olhou com uma admiração e me falou: Primavera, Deus dotou-lhe com um dom especial. Continue sendo assim, minha filha.
Você já tem ajudado e ainda ajudará a muitas pessoas nesse mundo de Deus. Nesse dia, eu me senti lisonjeada e, além, lógico, de muito honrada por me tornar também a madrinha da Bia, da Beatriz. Sim, é verdade. Eu também dei à luz na sequência. Logo depois eu tive o Bruno e eu chamei a Marília e o marido dela, o Arthur, para que fossem também padrinhos do Bruno. Aconteceu que na minha licença maternidade eu queria abandonar a profissão de enfermagem. Eu fiquei muito envolvido com o meu filho recém-nascido, sabe, o Bruno. Eu queria ficar cuidando dele e juntou o seguinte: o meu marido, nesse momento, recebeu uma promoção na empresa para a qual ele trabalhava e nós tivemos que nos mudar do Rio de Janeiro. Mas foi o meu compadre, o Arthur, que era marido da Marília, que nessa outra cidade em que fomos morar, o Arthur arrumou aquele emprego para mim numa clínica infantil. Tanto o Arthur quanto a Marília diziam que o meu trabalho na clínica infantil seria mais leve e eu daria conta, porque eles não se conformavam que eu parasse. Eles sabiam do meu grande potencial, o potencial que eu tinha, especialmente os dons espirituais. E eu acabei, portanto, aceitando aquele emprego na clínica infantil e eu fui para a clínica pediátrica. Era uma clínica que só aceitava internação de crianças. E aí outras histórias acontecem na minha vida. E se vocês me permitirem, eu quero já encaixar essa outra história. Embora eu tivesse muito animada com a nova chance que surgiu na clínica pediátrica, a mudança também trouxe uma certa ansiedade, como sempre traz. Afinal de contas, é uma mudança e tanto na minha vida. Eu queria causar então uma boa impressão, estava chegando, né? Cidade diferente, eu não conhecia ninguém, não conhecia médicos, nem o grupo de enfermeiros e enfermeiras. Assim que eu cheguei, eu fui apresentada à equipe e ao ambiente. A clínica, ela era bem diferente do ambiente de um hospital normal, com os pacientes todos infantis, os pacientes eram todos crianças. O lugar estava cheio de vida, com crianças e suas famílias por toda parte. As cores alegres, os brinquedos espalhados pelo chão, criavam uma atmosfera que contrastava com a seriedade, aquela que eu estava acostumada. Era um novo começo de vida para mim. Eu estava determinada a me adaptar rapidamente. Enquanto me familiarizava com os procedimentos, eu ouvi algumas conversas entre os colegas novos sobre um acontecimento trágico naquela clínica. Havia acontecido exatamente naquele andar. Uma criança, uma menina, havia falecido recentemente lá. E aquela situação, a gente não quer perder paciente nunca. E principalmente quando esse paciente é uma criança, a situação piora muito. E aquela situação deixou todo mundo abalado, abatido. Eu tentei não me deixar levar por essa história e, de repente, ficar triste também. Eu fui focando nos meus afazeres, que, aliás, não eram poucos, não, as minhas tarefas. Os pacientes eram tantos e precisavam de cuidado. Ao longo do dia, eu cuidei de várias crianças, sempre tentando levar a elas conforto, alegria, segurança. É o papel de uma enfermeira. No entanto, eu não sei porquê, mas havia alguma coisa de novo estranha no ar. As histórias que eu escutava sobre a menina falecida, elas começavam a mexer comigo, sabe? De certa forma, elas começavam a me tirar do eixo. Como alguém que trabalha na área da saúde, a morte é parte da realidade. Mas lidar com a perda de uma criança é sempre muito difícil. Então,
Naquele meu plantão da noite, naquela noite, eu estava começando esse plantão na parte noturna. Um silêncio inquietante pairava sobre tudo. As luzes estavam baixas, a maioria das crianças dormia, a atmosfera era mais tranquila do que no dia anterior, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Sabe quando você sente? É a coisa do sexto sentido. Então, durante as minhas rondas, tudo parecia normal, até que ao passar por aquele quarto, e eu me lembro exatamente do número do quarto, era 17, era o quarto 17. Eu comecei a escutar um choro. Era um choro infantil. Era ao mesmo tempo um choro suave e triste. Era como se uma criança estivesse em algum lugar pedindo ajuda. O problema era que exatamente esse quarto, o 17, que era o último do corredor, o 17, ele findava o corredor, ali não havia ninguém internado. O quarto estava vazio. Eu entrei, olhei dentro, porque eu estava ouvindo o choro que vinha lá de dentro, mas não tinha ninguém. A cama estava arrumada, todos os quartos tinham brinquedos, os brinquedos estavam todos em seus devidos lugares. O quarto estava pronto para receber uma nova paciente ou um novo paciente a qualquer momento. A sensação de desconforto aumentou para mim, mas devido àquela urgência que eu tinha de trabalhar, eu ignorei o que eu escutei e eu continuei. No entanto, aquele choro, ele persistia. Eu ouvia aquele tempo todo aquele choro triste. E enquanto eu atendia outros pacientes, a imagem da cama vazia e o som da criança chorando não saíam da minha mente. Aí eu voltei lá no 17. Fui lá pro fim do corredor de novo. Não é possível. Esse som, o barulho desse choro tá vindo daqui. Ao entrar de novo no quarto, dessa vez eu vi que os brinquedos estavam espalhados pelo chão. Lembro, a primeira vez que eu entrei, estava tudo no lugar, mas agora não. Os brinquedos estavam espalhados pelo chão, como que se alguém uma criança tivesse entrado ali e brincado. O choro, ele ainda ecoava, o choro ainda estava no ar, mas agora parecia mais distante daquele quarto. Sei lá, parecia que vinha de fora, de algum lugar fora da clínica, fora do quarto. Eu só sei que a confusão aumentou para mim e tomou conta de mim. E eu comecei a me perguntar, mas como poderia haver uma criança chorando num quarto que estava vazio? À medida que eu continuava com a minha rotina, a sensação estranha continuava. O choro ainda ecoava, mas agora parecia se misturar com outros sons do hospital, como se estivesse em todo lugar. Naquela noite, enquanto eu fazia as rondas, eu entrei em um quarto que eu não tinha visitado ainda. E esse quarto também eu me lembro do número dele. Era o 8. O quarto 8. Ele não ficava naquele mesmo andar do 17, não. Ficava no outro andar de baixo, o 8. E para minha surpresa, eu encontrei um menino acordado, que aliás era xará do meu filho, Bruno Henrique, esse menino. Você sabe como é que é mãe, né? Tudo aquilo que de repente a gente vê que se aproxima do nosso filho, a gente fica mais tocada. Então eu entrei no quarto, tá lá o Bruno Henrique sentado na cama e brincando com alguns brinquedos espalhados. Os brinquedos estavam sobre a cama e ele parecia ter... Bom, de fato depois eu confirmei. Esse menino tinha 7 anos de idade e ele estava concentrado naquela atividade da brincadeira, ignorando completamente a minha presença ali. Então eu tive até que mexer com ele. Eu já sabia que era Bruno, eu já tinha visitado ele algumas vezes. Oi, Bruno Henrique, por que você não está dormindo ainda, meu amor? É assim que a gente trata o paciente, especialmente quando esse paciente é criança, é com todo carinho. Por que não dormiu ainda, Bruno? Eu perguntei tentando entender o que estava havendo.
Esse menino, o Bruno, ele olhou para mim e ele falou assim, com um sorriso no rosto: eu tô brincando com a Priscila. E eu parei assim para olhar. A Priscila? Eu fiquei intrigada. Perguntei para ele: e Bruno, quem é a Priscila? Eu perguntei já olhando ao redor para ver se eu encontrava mais alguém. Olha, a coisa foi... Ele falou com tanta firmeza, convicção, que eu cheguei a olhar debaixo da cama. Falei, de repente a menina se escondeu. A Priscila se levantou e viu que eu entrei aqui, se escondeu, tá debaixo da cama. Eu cheguei a dar uma olhada assim debaixo da cama. E quem é a Priscila, Bruno? Mas ele apontou assim pro ar, como se estivesse indicando alguém que estivesse à frente dele. Eu olhei na direção que ele estava mostrando, indicando com o dedo, e eu não vi ninguém. E ele continuou: ela é minha amiga, ela está aqui comigo. Respondeu o Bruno, parecendo completamente à vontade. Nessa hora, eu senti que um arrepio percorreu toda a minha espinha. Mas eu, como enfermeira, eu tentei não demonstrar preocupação. Eu entendi o que estava se passando, quer dizer, mais ou menos. E aí eu disse para o Bruno: ah, sim, sei, a Priscila, eu não tinha visto. Mas eu tentei levar na normalidade. Só que agora, Bruno, pede licença para ela. É hora de você dormir, tá? Aí ele olhou e fez assim para a Priscila: tchau. Ele deu tchau. E aí ele me obedeceu. Ele se deitou, fechou os olhinhos e eu puxei assim a coberta sobre o corpinho dele. O menino, o Bruno, obedeceu, mas ele continuou com o olhar voltado para o canto do quarto, como se ele estivesse esperando por sua amiga ainda. Depois que ele se acomodou, eu diminuí de novo a luz do quarto, deixei o ambiente e segui com o meu trabalho. No entanto, a conversa com a criança não saía mais da minha cabeça. E aí eu comecei a relacionar tudo que houve no Souza Aguiar com o que estava acontecendo agora na clínica. E me lembrei das palavras daquele padre que batizou a Beatriz, que ele disse que eu tinha um dom especial. Eu falei, meu Deus, será que é esse dom? E o menino estava sozinho. O menino estava completamente sozinho, mas falava de uma amiga chamada Priscila, que eu não pude ver. A ideia de que algo sobrenatural estava acontecendo começou a me preocupar. Mas eu relacionando agora com a vida no Rio de Janeiro, no Souza Aguiar, e com aquilo que eu tinha escutado do padre. Aquela experiência me deixou bastante inquieta. Enquanto eu atendia outros pacientes, a imagem do menino, do Bruno, e a sua menção à Priscila continuava a me perseguir. Eu sabia que eu precisava me concentrar no meu trabalho, mas a sensação de que havia algo mais acontecendo naquela clínica, é uma clínica infantil, era inegável. Após a interação estranha com o menino Bruno no quarto, eu decidi que eu precisava conversar com algumas colegas sobre, afinal, o que estava acontecendo. E eu escolhi a Rosa Maria. Eu cheguei para a Rosa Maria e, a conversa teria que ser completa. Então eu tinha o Bruno e eu tinha o nome da menina, Priscila. Então naquela pausa que a gente tem na sala dos enfermeiros, sentei-me com algumas das enfermeiras, tinha enfermeiro também no meio, mas teve um momento que a Rosa era mais chegada a mim e eu mais chegada a ela. Teve um momento que ela se levantou e ela foi assim para uma parte externa, aonde as enfermeiras que são fumantes, elas aproveitam ali para fumar um cigarro. Inclusive foi o que a Rosa foi fazer. E eu fui atrás.
Eu fui atrás da Rosa, ela até brincou, cuidado para não se intoxicar aqui com a fumaça. Eu falei, não, tudo bem, é que eu quero falar uma coisa com você muito importante. Aí eu falei, olha, hoje à noite eu entrei no quarto, aí contei para ela o que tinha havido no quarto do Bruno. E ele falou que ele estava brincando com a Priscila. Eu falei para Rosa. Quando eu falei o nome Priscila, a Rosa regalou assim os olhos e ela parou, ela estava segurando o cigarro com a mão direita, ela parou com o cigarro também no ar, e eu me lembro bem disso porque a fumaça subia do cigarro, ficou aquele ambiente, ela falou, você está falando? Eu falei, Priscila, o Bruno falou que estava brincando com a Priscila. Aí a Rosa revelou, sabe a menina que nós contamos para você que faleceu aqui na clínica? Então, o nome dessa menina, era Priscila. Nessa hora, de novo eu senti um solavanco no meu coração e um arrepio que correu todo o meu corpo. E ela continuou. Essa Priscila, ela era uma menina adorável, mas que judiação. O problema dela era grave, leucemia. Apesar de ter havido, inclusive, a cirurgia, doação de medula, tudo foi tentado. Infelizmente não deu para ela. Foi essa menina que deixou a todos nós assim abatidos e tristes. O nome dela era Priscila. Meu coração agora disparou. A conexão estava se tornando clara e assustadora. Você está falando da mesma criança que morreu aqui? Perguntei, tentando entender direito aquela informação. Disse a Rosa Maria, sim, isso mesmo, Primavera. A Priscila era uma criança adorável, mas infelizmente ela não resistiu. Desde que ela faleceu, algumas enfermeiras já mencionaram que ouviram de fato coisas estranhas. Viram sombras no quarto dela. Você não é a primeira pessoa a relatar tais fatos. Muitos acreditam que ela ainda está por aqui de alguma forma. Eu senti de novo um frio na espinha. Portanto, o Bruno, ele não tinha um amigo imaginário conforme eu pensei num primeiro momento. De fato, ele estava com a Priscila no quarto. Ele realmente havia interagido com o espírito de uma menina já falecida. A realidade do que estava acontecendo ali me atingiu em cheio, sabe, Paulinho? A presença da Priscila estava, de fato, dentro daquele ambiente da clínica pediátrica. Mas a inquietação que eu senti agora se misturava com uma nova compreensão. Eu me lembrei daquele padre que havia feito o batismo da minha filhada. E ele me pareceu tão bom, tão amigo. Sem contar que ele era um padre jovem. E eu liguei, o nome dele, Padre Christian. E ele me atendeu. Eu telefonei para ele. E como essa cidade distava daquela onde eu morava no Rio de Janeiro, essa cidade distava de lá 150 quilômetros, eu fiz questão de pagar a viagem para que ele viesse até a clínica e que ele, por favor, fizesse aquele trabalho espiritual para mim. O Padre Christian, ele me atendeu em respeito a minha história passada. E ele fez questão de vir, inclusive, não queria receber a minha ajuda para a viagem, embora eu fizesse questão de remunerá-lo. Ele me fez entender que aquilo não era apenas uma coincidência, mas era uma história de amor e amizade que transcendia a vida e a morte.
esteve comigo na clínica, aspergiu água benta, ao tempo em que fez as suas poderosas orações. Durante todo esse período, eu senti muitos arrepios frios na espinha. Nos dias que se seguiram, o Bruno jamais comentou de novo sobre a Priscila, até que ele teve alta e voltou à sua vida normal. Eu sequer comentei qualquer coisa com os pais do garoto. A vida dele seguiu e eu segui a minha vida ali na clínica pediátrica. Mas eu de vez em quando eu sentia a presença da Priscila. As outras enfermeiras já não comentavam mais, mas eu percebi a presença dela. No entanto, não através do choro mais. Era como se ela tivesse recebido por parte do padre Christian um caminho certo a seguir. Às vezes, enquanto eu fazia as rondas, eu olhava para o quarto onde ela havia se manifestado, o 17, e eu sentia de novo a presença dela por ali. Mas era uma presença suave. E tanto é verdade que quando surgia um caso mais complicado, eu falava com Deus através da oração, mas eu também falava com Priscila. Eu dizia: anjo de luz, se puder, nos ajude. E foi assim até que eu completei 5 anos naquela clínica pediátrica. Aí eu engravidei pela segunda vez. E desta vez era uma gravidez de gêmeos. Patrick e Patrícia, um casal de gêmeos. Meu marido havia conquistado muita coisa no seu trabalho e me pediu que era hora de eu cuidar dos nossos filhos. Foi aí que eu abandonei a minha profissão. Mas eu gostaria tanto de que essas 2 histórias havidas comigo fossem divulgadas, porque eu tenho certeza absoluta de que essas histórias têm a capacidade de ajudar a muita gente. Se for esse o caso, eu ficarei eternamente agradecida. Obrigado a você, Paloma, minha amiga, que vai enviar essa história para o Paulinho, e obrigado, Paulinho, e todos do canal por terem prestado atenção nos meus relatos. Vou ficar aguardando os comentários de todos vocês.